esse meio tipo, curioso, mas tô gostando. Aí foi aí que as pessoas comentavam muito de mim, justamente por eu ficar muito conhecida na área de massagem. Aí depois da massagem, 8 meses depois, uns 8 meses depois que eu entrei pro mundo mais completo da massagem, que seria o sexo. E aí daí que eu me descobri. Na massagem. Aí não era só punheta, era Porque na massagem mesmo, Surgiu os umas clientes, propostas. eles fazem proposta. Pô, já conheço você, já saí com você. Será que não rola de a gente fazer outras coisas? Eu dou um valor a mais e tal. Tipo, como foi de uma maneira muito suave, eu comecei a entender o sexo, mesmo que fosse profissional, não fosse assim uma coisa muito pesada. Porque eu já estava naturalizando esse meio da massoterapia como uma coisa normal, pelos clientes serem tranquilos, por eu me sentir segura. Então, da forma que foi, eu não fiquei assim, nossa, olha só onde eu caí. Foi muito sutil. Só foi. Então, a forma sutil que foi, assim, uma pessoa que era tímida, meio intelectual na escola, mudou o perfil completo, assim, pra uma pessoa que falou, tipo, vou virar casaca. E foi assim que eu virei casaca. Eu saí do meu perfil tímida, CDF e tal. Você era nerd na escola? Eu era tímida e gostava muito de estudar. Aí algumas séries eu não me dediquei tanto, mas outras séries assim eu me dediquei mais. Cheguei a ganhar medalha de honra ao mérito por notas altas. Então depende da série que eu estava fazendo. Algumas séries eu me acentuei bastante. Então esse perfil meu, assim, tipo, mudar completamente, eu não achei, tipo, terrível. Como foi dessa forma sutil, eu comecei a aceitar. É meio natural a parada. Porque eu sempre falava pro pai da minha filha assim, ó, se você ficar casado comigo e você ficar olhando para as garotas que andam com roupa curta, que tipo são mó safadas e fazem acontece, eu vou me tornar um dia igual a elas. E grava bem o que eu tô falando com você, porque eu vou mudar meu perfil quieta e vou virar como elas, porque não é isso que te atrai, as garotas que andam assim. Então eu vou virar, filho. Pode deixar que com o tempo isso vai acontecer. Então eu falava isso com ele não acreditava. E eu via que ele valorizava muito essas meninas, assim. Então eu falava assim, pô, o que adianta eu ser uma maneira, não trair, tipo, fazer tudo por ele, ter perdido a virgindade com ele, se ele sempre tá olhando pras meninas assim na rua? Eu falei, quer saber? Eu vou começar a observar as meninas. Então eu observava, via a maneira delas falarem, a maneira delas se vestirem. E comecei a observar e falei, cara, Vou fazer igual. eu vou fazer igual? Então tudo começou por uma rancinho. insegurança. E essa insegurança eu falei, eu vou ver o que vai acontecer se eu mudar. E aí eu mudei, aí 2 anos separada dele, aconteceu de vir esse e-mail e aconteceu assim de tipo falar, eu tô na chuva, vou me molhar. Então esse me molhar assim, eu falei, cara, eu nunca fiz, nunca aloprei, nunca isso, nunca aquilo. Eu vou experimentar e vou ver se eu vou curtir. Só que como eu não tinha muita experiência, eu caí assim, tipo, de cabeça. Tipo, eu falei, caralho, meu, gostosão, agora eu tô fazendo acontecendo. Eu não me senti errada. Eu falei, as pessoas podem me chamar de puta, as pessoas podem ficar. Mulheres casadas podem ficar chateadas, as pessoas falarem que é porque você não tem estudo. Qualquer preconceito que seja, depois as pessoas quererem Você vai cair sentir. os haters ou qualquer crítica que seja, eu tô fazendo o que eu curto, eu não tô nem aí pros outros. Então foi assim. Eu comecei a me realizar. E quando eu virei casar, que virei outro tipo de pessoa, que eu não achava que eu fosse me tornar, aí eu falei, caralho, é gostosão. Eu tô Antes eu feliz. tivesse experimentado isso antes eu não tivesse nem casada. Se eu soubesse, eu faria coisa bem nova mesmo, fazia acontecer, aloprava. Só que acho que tudo é o seu tempo. Tem seu tempo, sim. Então, assim, Até pra você amadurecer, né? eu tive duas opções. Ou seguir uma carreira séria, que era a marinha, ou seguir esse lado. Eu engravidei da minha filha, larguei a faculdade de rede de computação. Aí eu tinha separado já, o pai da minha filha já estava na quarta separação, e foi nessa quarta separação que 2 anos depois eu entrei para esse meio. Então eu falei assim, cara, eu poderia ir pelo meio assim de estudar e tal. Sim, eu poderia ser muito feliz ali e tal, e ninguém ficar criticando ou falando da minha vida. Ou poderia ir pro lado da putaria. Eu não achei ruim ir pro lado da putaria, assim. Então, quando eu entrei, eu falei assim, eu tô realizada. Sim. Mas assim, não foi questão de dinheiro, não foi questão de nada. Foi questão que levantou minha autoestima, superação de traumas também de infância, porque eu acredito que quem tá nesse meio passa por muita situação assim
meio traumática. Ninguém entra assim, caralho, eu vou ser garota de programa e vou entrar na vida. E, tipo, não teve uma situação, assim, complicada no passado, assim. Se você tem uma estabilidade completamente da família, uma estabilidade emocional da família, você tem uma criação muito, muito boa, atenção dos pais e tal, difícil você entrar nessa área. Mas, quando acontece isso, acaba que vão acontecendo as coisas e você fala assim, pô, eu vou entrar pra área e vou ver o que vai dar. Que foi o que aconteceu comigo. Eu não planejei nada, mas, tipo, me tornou mais forte, assim, como pessoa, porque eu era uma pessoa muito... ficava triste, assim, pela criação, pela minha mãe não ter sido... Autoestima baixa. minha mãe não ter sido mãe mesmo, pela minha mãe, tipo... Isso acontece muito, assim, na vida de meninas, assim, muito... você tá sendo criada por uma pessoa que não é o seu pai. Acontece muito o trauma do padrasto, ele, tipo, ser um pedófilo e tentar fazer alguma coisa com você. Então, isso veio acontecer passou por comigo. Eu não cheguei a ter o ato, mas a quase o ato dessa pessoa. Então, isso me deixava muito, assim, triste. Eu não conseguia, assim, ver graça na vida. Então, tudo que acontecia comigo, eu lembrava disso. E ficava assim, nossa, trauma, né? o que vai fazer? Qual vai ser a diferença na minha vida? Então,